Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo aborda a questão do perdão e ele eleva esse assunto para o plano espiritual, que é a leitura que eu quero que a gente tenha. Não se trata apenas de uma questão de ordem emocional, mas da vida espiritual. Ele diz assim, versos 10 e 11 de 2 Coríntios 2, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Preste atenção à frase, na presença de Cristo. No 11 ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Outra tradução diz, pois não ignoramos as suas maquinações, os seus ardis. Então o apóstolo Paulo está falando que uma decisão de perdão é algo que se faz na presença de Cristo. Vida espiritual, relacionamento com Deus. E ele diz, e esse zelo por manter esse assunto bem resolvido na presença de Cristo, é para que Satanás não leve vantagem sobre nós, não alcance vantagem sobre nós. O que significa que num ambiente onde não há perdão, há um espaço para ação, influência, eu diria até controle maligno. A ofensa é uma armadilha que Satanás usa. Deus nos criou como seres relacionais. Uma das primeiras declarações que Deus faz sobre o homem, lá no início no Éden, não é bom que o homem esteja só. A sabedoria bíblica aponta com clareza para isso. Provérbios 18:1 diz, aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Agora, por que muitas vezes alguém vai insurgir-se, rebelar-se contra a sabedoria do convívio social? A Bíblia diz, ele quer o seu desejo, porque o convívio social envolve, entre outras coisas, renúncia, abrir mão, adequações, adaptações. Porque quem dera todo mundo, é o que nossa cabeça equivocadamente pensa, quem dera todo mundo fosse como a gente. Normalmente a forma como olhamos o mundo diz respeito ao jeito que nós somos. Normalmente temos a tendência, salvo aqueles momentos de crise pessoal, na hora que vamos analisar o mundo, nós temos a tendência de achar que o nosso temperamento é o melhor. Quando estamos em crise conosco mesmo, a gente consegue botar um monte de defeito, mas se comparar com os outros, nós somos os melhores. Então todo mundo deveria agir e comportar como a gente. Mas nós temos temperamentos, estilos de ser completamente diferentes. Aliás, eu costumo dizer, e Deus sabiamente distribuiu isso com a harmonia necessária. Um dia eu estava comentando com a minha esposa, eu falei, olha, dizem que a quantidade de coléricos, que é o meu temperamento, é de cerca de 3% apenas da população. Eu falei, por que tão poucos? Minha mulher falou, porque a gente não aguentaria mais de vocês. Então Deus dosou isso. Eu fico imaginando que dependendo a leitura, né, do ponto de vista do lado de cá ou do lado de lá, essa percepção do que é melhor acentua mais ou menos. Mas além dessas diferenças, nós temos o estilo de criação, a maneira como fomos formatados a pensar, a maneira como criamos expectativas e tudo isso combinado traz um potencial extraordinário para conflitos. Deus nunca disse que eu e você não teríamos conflitos. A Bíblia nos instrui a administrá-los e mostra que no meio desse ambiente os aprovados se manifestam. Logo, os reprovados também se destacam. Paulo escreve aos Coríntios e diz, importa que entre vós haja facções, divisões, confusões. Ele diz, a fim de que os aprovados se manifestem. Nós tanto podemos amadurecer nesse tipo de processo, como a nossa maturidade começa a ser colocada em evidência à medida que aprendemos a lidar corretamente. Eu e você precisamos entender que quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele não estava falando só de circunstâncias externas. Muitas vezes nossas aflições, elas têm a ver com o comportamento das pessoas. A Bíblia fala de quando Esaú se posiciona contra a instrução dos seus pais e se casa com as mulheres, da terra de Canaã e não com as pessoas ligadas à cultura que eles tinham, o que envolvia também o estilo de fé. A Bíblia diz que elas se tornaram para seus pais uma amargura de alma. Muitas vezes não são as pessoas, mas suas decisões, a maneira como decidem conviver, isso tem um ambiente potencial de gerar muito, muito conflito. E todos nós sabemos disso na prática. Mas a orientação bíblica nos mostra como conviver num ambiente
de imperfeições. Isso significa que eu e você vamos ter que aprender a andar em amor. Isso significa que eu e você vamos entender a necessidade de determinadas adaptações. E as adaptações nem sempre significam que nós vamos viver mudando todo mundo como a gente gostaria de poder fazer. Quando Jesus disse, se alguém lhe ferir a face da outra, né? Se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Né? Ele disse, se alguém pedir a capa, entrega também a túnica. Ele está falando da capacidade de ceder. O que muitas vezes pode soar para mim e para você injustiça. Assim como o assunto do perdão. O que normalmente o nosso foco emocional é, Deus está dando mais moral para o outro do que para mim. Para aquele que está fazendo a coisa errada do que para mim que estou fazendo a correta. Mas eu quero te ajudar a entender que andar em amor, não apenas perdoar, mas evitar a ofensa, nem precisar chegar lá, é o que vai nos abençoar, vai nos enriquecer tremendamente. E isso precisa ser uma escolha e fruto de um entendimento, não só de amadurecimento emocional, mas de entendermos que isso é crescimento espiritual. A Bíblia chama de santificação. Porque errar no terreno do perdão não traz só desordem emocional. A Bíblia classifica a falta de perdão como pecado. Ele contamina o processo de santificação. Ele nos desconecta de Deus e nós precisamos olhar para isso com seriedade. Então, quando você entende que de fato Satanás tem artimanhas, armadilhas, ele decide usar ofensa e que Deus está nos advertindo, ele está dizendo potencialmente você tem a chance de morder essa isca. Potencialmente você corre o risco de ser pego nessa armadilha. Então a Bíblia nos chama ao cuidado e andar nesse lugar onde a gente escolhe seguir a paz. Seguir a paz não significa que eu e você não teremos conflitos, significa que nós precisamos aprender a administrar conflitos. Quem está entendendo aí, diga amém. Um dia desses, ouvi um comentário de uma pessoa que foi questionada como ela chegou aos 50 anos de casado. E ele disse, eu sou de uma época onde a gente arrumava as coisas que quebrava e não jogava fora. Obviamente ele estava falando sobre a maneira como lidamos com eletrodomésticos, por exemplo. Hoje em dia, dependendo do aparelho que você tem que estraga, não vale mais a pena arrumar, a gente troca. Antigamente era diferente, se consertava, não se trocava. E esse tipo de mentalidade vai se desenvolvendo a ponto de tornar tão comum que nós vamos transferindo o que fazemos com coisas para aquilo que fazemos com as pessoas. Isso tem trazido muito dano. As pessoas não sabem lidar com conflitos, não sabem administrá-los. Isso se torna um exercício em todas as áreas da vida. Eu costumo dizer, a pessoa tem um problema com o vizinho, ela prefere mudar de casa. Ela tem um problema com o colega do trabalho, ela prefere mudar de emprego. Então essa atitude, eu me mudo em vez de resolver, faz o quê? A pessoa tem problema com alguém da igreja, ela muda de igreja. E o pior, tem um problema com o cônjuge, ele escolhe mudar de cônjuge. Nós precisamos entender que há uma orientação bíblica que diz respeito à maneira como nós devemos nos conduzir nos relacionamentos. Isso é parte e expressão do nosso cristianismo e vai afetar diretamente a nossa relação com Deus. Então, se a Bíblia chama seguir a paz com todos de um processo de santificação, de avanço, de crescimento, não seguir é retrocesso, é queda e compromete a vida espiritual. A primeira coisa que deveria nortear a minha e a sua vida não é apenas arrumar o erro, mas evitá-lo. Por exemplo, melhor do que receber o perdão para um pecado cometido é não pecar. Melhor do que precisar perdoar alguém é não alimentar a ofensa. E a primeira instrução bíblica para mim, ela é claramente preventiva. Sigam a paz com todos.